Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos com alegria esta quinta-feira e, como não nos cansamos de repetir, o dia dedicado à nossa devoção à Santíssima Eucaristia e dando continuidade à nossa viagem com São Mateus. Hoje ele nos convida neste capítulo 6, versículos 7 a 15, a oração. Nos convida e vai nos falar da importância da oração. Se ontem nós falávamos da oração, da caridade e do jejum como formas de a gente não ser hipócrita, de não viver uma vida fácil, hoje Jesus ele nos convida a olhar a oração em si. E ele diz para nós que é importante rezar com simplicidade e no silêncio do coração. A igreja e com ela nós somos convidados principalmente a rezar o Pai Nosso na simplicidade e nesse silêncio do coração, para que a gente possa meditar em cada palavra pronunciada. Nós temos um pouco esta dificuldade quando, de repente, estas orações que rezamos todo dia, e mais de uma vez por dia, às vezes, elas acabam se tornando como que rotineira, tanto quanto máquina e assim por diante. E a gente reza de cor, sem pensar, sem meditar, sem aprofundar cada palavra. E aí Jesus vem dizendo para nós que para a oração ser verdadeira e ter o seu efeito, não se precisa usar de muitas palavras. Ou seja, para falar com Deus, devemos usar o princípio que duas pessoas que se amam se comunicam pelo olhar e pelas atitudes. Para duas pessoas que se amam, muitas vezes as palavras se tornam desnecessárias. Um olhar, um gesto já diz muito mais do que as palavras. E assim deve ser com Deus, porque Ele sabe das nossas necessidades, nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Nos conhece por dentro, está dentro do nosso coração. Então, diante dele, nós precisamos apenas nos aquietar o nosso coração, silenciar e contemplar. Como é importante no mundo em que nós vivemos essa palavrinha contemplação. A gente aprender a contemplar, a olhar, como nos diz o Evangelho de Lucas, como Maria fazia. Ela olhava, contemplava e guardava no coração. E esse guardar significa esse meditar, esse digerindo e aprendendo e aprofundando o mistério de Deus, o mistério do amor. A expressão verbal é importante, porque na expressão verbal, na oração em comum, como vemos no próprio Pai Nosso, é uma forma de a igreja expressar a sua fé, de eu expressar a minha fé em comum unidade, ou na comunidade que reza em conjunto, com irmãos que rezam juntos, e juntos expressamos então a nossa fé. Agora, o que se faz necessário é chegar à oração silenciosa. Então é muito importante nós aprendermos a silenciar. A oração que vem do coração, que está de tal forma unido a Deus, que cada batida se torna uma prece. A oração que vem do coração, que se contenta em apenas olhar. Como é importante, como é bonito, por exemplo, a oração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Como é bonito nós aprendermos diante de Jesus apenas olhar para Ele
e deixar que Ele olhe para nós. Essa é a verdadeira adoração. Então, quando se multiplicam as palavras e etc., acaba então não dando essa oportunidade de que seja uma relação de coração para coração. Então, ter a capacidade de ficar em silêncio diante de Jesus por 1 hora é sinal de maturidade na oração. Então, se quer saber se já está maduro na oração, faça esse teste. Vá diante de Jesus e veja quanto tempo você consegue ficar em silêncio diante dele, olhando para ele e deixando que ele olhe para você. Então, quando nós precisamos das palavras, podemos nos utilizar destas, ou seja, a oração da comunidade, que é a oração do Pai Nosso, e ela contém os 6 pedidos. Os 3 primeiros diz respeito a toda a humanidade, para que todos reconheçam Deus como Pai e o seu nome, trazendo a vida do reino, que é a vontade de Deus. As 3 últimas são pela comunidade, pedindo que Deus conceda o necessário para ela viver. O pão, o perdão, dado e partilhado, e que a comunidade jamais caia na tentação da injustiça. Sem o perdão e a justiça, a comunidade deixará de ser testemunha do Pai. E hoje nós iniciamos a preparação para a festa de São Pedro, na comunidade Caixa d'Água. Então vamos rezar e pedir a Pedro, que foi um dos que recebeu da boca do Senhor esta belíssima oração, que ele reze e interceda por nós, para que nós sejamos pessoas da contemplação e da ação diante da contemplação e ação da igreja, e que é a ação e a contemplação do próprio Jesus Cristo. Uma excelente quinta-feira.